Glória a Jesus. Bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Como que vocês estão? Espero que o seu dia esteja bem. Hoje, quinta-feira, dia 2 de abril de 2020. Eu sou o pastor Luiz, da Igreja Batista Nacional Missionária, aqui do distrito da Guia, terra que emana leite e mel. Glória a Deus por esta cidade, glória a Deus por este distrito. Que Deus esteja abençoando este lugar poderosamente em nome de Jesus. Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar os irmãos, com a graça e com a paz do Senhor Jesus, de todas as igrejas, principalmente da nossa igreja Batista Nacional Missionária, da IBN Missionária do CPA4, na pessoa do pastor Josué e toda a equipe, que Deus em Cristo esteja abençoando, inclusive, Deus esteja abençoando a nossa pastora, querida pastora Ana Rita Lopes, que está aniversariando hoje, completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe sua vida, pastora. Que bom ter a senhora conosco. A senhora realmente é um exemplo de fé, de esperança, de direcionamento para todos nós. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Amém? Quero cumprimentar também a minha família, se por acaso alguém estiver me assistindo agora. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar. Em nome de Jesus, em especial minha mãe, toda a minha família. Em o nome de Jesus. Nós estamos aqui à distância, mas graças a Deus pelas redes sociais que a gente pode estar se conectando. Bendito seja Deus, algumas pessoas já estão se conectando. Missionário Wellington Dias, Deus abençoe, missionário, a sua vida. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero que você entre e que você não saia. Amém? Algumas pessoas elas entram, daqui a pouquinho elas saem. Eu quero que você entre e que você permaneça aqui nesse período. É uma devocional para todos nós, e que você possa realmente compartilhar aí esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para que as pessoas possam receber neste momento esse devocional diário. Queridos, eu quero dizer para os irmãos, como a gente está aqui em caráter experimental. Ontem eu gravei um vídeo, falando sobre os sinais do fim dos tempos e a volta de Jesus, e infelizmente eu acabei deletando, excluindo do Facebook. Então eu quero aqui, algumas pessoas assistiram, mas a maioria não. Então eu quero novamente gravar esta reflexão. Eu quero gravar esse devocional para nós. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu entendo que essa mensagem, ela é importantíssima, não que as demais não sejam, mas essa mensagem ela é importante sobre os finais do fim dos tempos. Então eu quero novamente, em nome de Jesus, estar gravando aqui, para que o máximo de pessoas possam estar ouvindo e sendo edificados, e que o Evangelho possa estar alcançando também o coração daqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus. Então eu quero fazer aqui essa ressalva para a glória do Senhor. Mas eu creio que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, a cada dia. Então tem já algumas pessoas que estão conectadas. Que Deus abençoe a vida de cada um. E eu creio que o Senhor vai falar conosco nesta manhã. Então, queridos, eu intitulei esta mensagem como os sinais dos fim dos tempos e a volta de Jesus. Os sinais do fim dos tempos e a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas antes da gente estar ministrando, refletindo com você, uma palavra de edificação para todos nós, de salvação também, eu quero ler a palavra de Deus. Eu quero ler em Amós capítulo 4, versículo 12, parte B, aonde o profeta está profetizando para o povo que estava no cativeiro da Babilônia. Ele diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor
teu Deus. Eu vou repetir: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Louvado seja Deus. Então, a ministração para nós hoje é os sinais do fim dos tempos. Os sinais do fim dos tempos. E eu quero aqui meditar um pouquinho com vocês sobre este assunto e depois de concluir esta minha ministração em nome de Jesus. Queridos, quando nós falamos nos sinais dos fim dos tempos, foi o próprio Senhor Jesus que no seu sermão profético, escatológico, ele falou com muita propriedade sobre os sinais do fim dos tempos, né? Ele escreveu nos evangelhos, em Mateus 24, em Marcos capítulo 13, em Lucas capítulo 21, né? São os evangelhos que nós chamamos de evangelhos sinóticos. O Senhor Jesus falou no seu sermão profético sobre este momento, sobre os sinais do fim dos tempos. Eu quero ler para colaborar com o que eu estou dizendo aqui, em Lucas 21, né? Vamos ler aqui a partir do versículo 9 até o 11, que diz assim a palavra do Senhor Jesus: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos. Vai observando o versículo 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas também, grandes sinais do céu. Ou alguma tradução, grandes sinais no céu. Então, vamos pensar aqui nesse momento sobre um pouquinho do que nós estamos vivendo em evidência, porque nós estamos enfrentando aí esse coronavírus, orando, repreendendo. Nós estamos enfrentando realmente esse corona que está aí, o Covid-19, né, que está aí. Então nós estamos repreendendo contra tudo isso, mas em favor da vida, para que Deus preserve a vida de cada nação brasileira, de cada lar, da igreja, das autoridades, do mundo. Então nós estamos vendo aí em evidência o Covid-19. Então nós estamos numa guerra sem precedentes, uma guerra biológica, uma guerra política, né? Onde agora já virou para o lado pessoal, os políticos, as autoridades estão aí querendo ganhar força, fazendo política, inclusive através disso, porque infelizmente é muito oportunismo nessas horas. Então nós temos a guerra biológica, nós temos aí uma batalha política e nós temos também uma batalha espiritual, né, travada no mundo, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O adversário, pegando a oportunidade, como oportunista que ele é, como legalista que ele é, para tocar terror nas nossas casas, nossa vida, nossa família, nos nossos corações, nas nossas emoções. Mas eu tenho uma palavra para você nesta manhã, que o Senhor nos colocou num lugar muito mais privilegiado. O nosso lugar como igreja do Senhor é estarmos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assim como Cristo ressuscitou e está à direita do Pai, Ele também nos ressuscitou pelo poder da fé, pelo poder do Evangelho, e Ele nos deu esse lugar de primazia, para nós lutarmos contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, nos lugares celestiais. Então está aí uma batalha travada no mundo físico, no mundo político e também no mundo espiritual. E neste momento está surgindo muitos questionamentos, muita gente boa aí fazendo questionamentos, muitas pessoas entregando profecias, dizendo que isso é um juízo de Deus.
né? Tudo isso está acontecendo por causa de um juízo de Deus, né? Será que é isso mesmo? Será que é um juízo de Deus? Porque, queridos, o nosso Deus, Ele é um Deus que é amor, o amor de Deus que excede todo entendimento. Não temos palavra para descrever o amor de Deus, mas eu quero dizer uma coisa para você: entre os atributos de Deus está o amor, mas também está a justiça. O Senhor nosso Deus é um Deus que é amor e que é justiça. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, para a palavra de Deus, nós vamos ver sim que o nosso Deus é um Deus que manda juízo. De Deus não se zomba. O nosso Deus é um Deus que manda juízo, sim. Tudo que o homem semear, a Bíblia diz que isso vai colher. De Deus não se zomba. Então nós podemos ver na história, no decorrer da vida, no passar dos anos, nós vamos ver Deus mandando juízo, né? Mandando dilúvio. Foi um juízo de Deus na terra, porque a promiscuidade estava muito grande. Então Deus enviou um juízo que consumiu, que dizimou todo ser vivente na face da terra, sobrando apenas Noé e a sua família, do qual, graças a Deus por isso, nós somos descendentes deles. Então a gente vê Deus mandando o dilúvio. Nós podemos ver Deus mandando juízo para Sodoma e Gomorra, porque a promiscuidade era tamanha, e com muita intensidade na sodomia, a relação de homem com homem, e isso é abominação aos olhos de Deus. Então Deus mandou juízo para Sodoma e Gomorra, salvando apenas Ló, a sua esposa, que ao olhar para trás, desobedecendo a ordem do anjo, que não era para olhar para trás, ela olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal, sobrando só Ló e suas duas filhas. Então Deus mandou juízo, destruindo toda aquela nação. Deus mandou juízo para Davi e o seu povo na época do reinado de Davi. Deus mandou juízo, mandando pragas. Deus mandou juízo, mandando as pragas do Egito, dizimando os filhos dos primogênitos, primogênito de Faraó, primogênito de cada família, dos animais. Então o juiz de Deus, ele veio sim, virá um juízo ainda, queridos, no juízo final, aonde a terra será consumida por fogo. Então, queridos, será que isso é juízo de Deus? Ou isso é um dos sinais da volta de Jesus? Que Jesus está às portas para arrebatar um povo zeloso de boas obras, que está aguardando a vinda do Senhor. Queridos, eu não sou detentor da verdade. Como eu disse ontem, eu respeito o posicionamento se alguém pensa contrário, mas eu acho mais eficaz, mais coerente eu pensar que isso está enquadrado como um dos sinais, ou por não dizer de todos os sinais, da volta de Jesus. Porque o texto que nós acabamos de ler aqui, os demais paralelos, como Mateus 24, Marcos 13, vai dizer que no final, no período dos últimos tempos, o Senhor enviaria pestes, o Senhor enviaria guerras, rumores de guerras, o surgimento de falsos profetas, é o que mais nós estamos vendo. Então eu vejo, meus irmãos, como um dos sinais, essa epidemia do Covid-19, como um dos sinais da volta, da parousia do Senhor Jesus Cristo, para buscar um povo que entregou a vida para Jesus, que creu no sacrifício redentor dele na cruz do Calvário. Querido, Jesus vai voltar. Jesus já esteve aqui nessa terra há aproximadamente 2000 anos atrás. Ele, sendo Deus, ele deixou a sua glória. Sendo Senhor, ele deixou os céus. Ele se fez homem, ele se fez carne. O Verbo se fez carne, habitou entre nós.
cheio de graça, cheio de verdade. Jesus começou o seu ministério com 33 anos. Com 33 anos ele deu início, 3 anos e meio aproximadamente do seu ministério, e ele cumpriu o propósito pelo qual ele veio ao mundo. Ele veio a primeira vez, mas ele prometeu voltar para buscar os seus, para buscar um povo zeloso e de boas obras. Ele disse para os apóstolos, quando ele estava sendo assunto aos céus, que os discípulos, os apóstolos estavam adorando, glorificando o nome do Senhor no Monte das Oliveiras. Quando ele foi envolto por uma nuvem, apareceu um anjo e disse para eles, para os apóstolos: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vocês viram ainda assunto aos céus, ele voltará. Louvado seja Deus. Então Jesus voltará. Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Ele vai voltar para buscar um povo, e a sua volta será pessoal, a sua volta será visível, a sua volta será iminente, a sua volta será inesperada, a sua volta será gloriosa, para buscar a igreja, para buscar aqueles que morreram em Cristo Jesus, que creram nessa esperança da salvação. Então, quem sabe você que vai me ouvir, está me ouvindo agora, está aí com uma pergunta no seu coração: pastor, como eu posso fazer para me preparar? Já que o tema é esse: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Como se preparar? Porque nós nos preparamos para a vida, nós nos preparamos para fazer uma faculdade, gastamos em média aí, quem fez faculdade, quem está fazendo, em média aí de 14, 15 anos, para chegar no máximo, e mesmo assim vai continuar fazendo doutorado, mestrado, né? Então a gente se prepara para a vida, para fazer faculdade, para fazer uma viagem. Nós nos preparamos para a gente nos casar, para construir a nossa família. Nós nos preparamos para tantas coisas, que isso são fundamentais, que isso são importantes, que isso tem o seu valor, que isso tem a sua oportunidade. Nós precisamos nos preparar, porque é da vontade de Deus que a gente tenha uma vida bem sucedida aqui na terra. Foi o Senhor Deus que falou que Deus se agrada da prosperidade dos santos, que nós temos sim que trabalhar, que temos projetos, que ter a nossa vida financeira equilibrada, mas nós precisamos nos preparar para vivermos na eternidade. Aqui o máximo que a gente pode passar é 120 anos, estourando 120 anos. Aliás, o salmista diz que a gente passando dos 70 é canseira e infarto, né? Então a gente precisa nos preparar para a eternidade, porque eternidade, já está dizendo o nome, não tem fim. Existem duas eternidades: ou o ser humano vai passar a eternidade com o Senhor para sempre, ou o ser humano vai passar a eternidade em tormento, porque não tem uma terceira alternativa. Existem esses dois caminhos. Nós precisamos decidir em vida. Nós precisamos escolher em vida para onde nós queremos, aonde nós queremos passar a eternidade. Se é do lado do Senhor, ou se é na eternidade com o diabo, com os demônios, para a eternidade no lago de fogo e enxofre, onde o choro não cessa, onde há choro e ranger de dentes. Então, pastor, como eu devo me preparar? Aqui uma receitazinha simples, porque o evangelho é muito simples, não precisa a gente complicar, é simples a gente entender o plano da salvação. É simples. Como eu devo me preparar para eu me encontrar com o Senhor no dia do arrebatamento? Ou se partir desta vida agora, já ir para as bem-aventuranças, gozar já da presença de Deus e aguardar o dia do arrebatamento, para a gente ter esse corpo glorioso, igualmente semelhante ao corpo de Jesus. Primeira coisa que nós devemos fazer, que você precisa fazer, é se arrepender dos seus pecados. Se arrepender dos seus pecados. A mensagem de arrependimento, ela está tanto no Velho como no Novo Testamento. No Novo Testamento, em evidência, foi Jesus quem disse:
quando ele começou a pregar na Galileia, na Judeia, ele dizia, a mensagem de Jesus era essa: arrependei-vos e crede no Evangelho. Queridos, estamos vivendo dias que está se pregando o Evangelho diluído, que não está se pregando um Evangelho que as pessoas não precisam ir até a cruz, né? Mas Evangelho sem cruz não é Evangelho. E o Evangelho da cruz, ele diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Você precisa se arrepender. Arrepender que é um pecador, que está separado, destituído de Deus. E uma vez que você recebendo a Jesus, você vai ter o perdão dos seus pecados. Que notícia boa, né? Que boa notícia, porque o Evangelho nada mais é do que boas novas. Você também precisa, pela fé, crer que Jesus é o Filho de Deus. Crer pela fé que Jesus é o Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outra coisa que você precisa fazer, você precisa receber a Cristo como seu Salvador e Senhor. A palavra de Deus nos diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então existe a criatura que Deus criou, existe o Filho de Deus. É isso que Jesus falou na grande comissão: pregar o Evangelho, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então você precisa receber a Cristo como único, suficiente e Salvador e Senhor. Não basta crer como Salvador, já é o primeiro passo, mas você precisa deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. Se Ele é o Senhor, você precisa ser servo. Por isso que Paulo, várias vezes escrevendo as suas cartas, ele diz: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Você precisa nascer de novo, né? Precisa nascer de Deus, porque Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Precisamos decidir em vida. E para finalizar aqui nesse ponto, como nós devemos nos preparar? Nós precisamos sermos justificados pelo sangue de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você fazendo assim, a Bíblia diz que você será salvo, porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a justiça. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Prepara-te, Israel, para te encontrar com o Senhor nosso Deus, o nosso Senhor. Quero concluir aqui dizendo algo muito importante para nós, quando estamos orando, né? Nós estamos orando a Deus. Jesus já preparou para nós uma morada no céu. Jesus já preparou para nós uma morada no céu. Quando Jesus estava ali ministrando a Páscoa, a ceia, onde ele lavou os pés dos discípulos, mostrando um sinal de humildade e deixando isso para nós como modelo, antes dele ir para a cruz, ele disse para os discípulos, tranquilizou o coração dos discípulos com as seguintes palavras. João 14, versículo 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e levarei a vós outros, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Então Jesus já preparou para nós a morada. Jesus já preparou para nós a salvação. Jesus preparou para nós na cruz do Calvário o perdão para os nossos pecados, a reconciliação
para com Deus Pai, Jesus já preparou na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 13, que ele, tendo cancelado o escrito de dívidas que era contra nós, ele triunfou, ele cravou na cruz, e triunfando sobre eles na cruz, e despojou os principados e as potestades. Então Jesus já preparou a salvação para você. Você não precisa pagar, você não precisa fazer nada a não ser tomar esses passos, se preparar, se arrependendo, pela fé crendo em Jesus, recebendo Ele como Salvador, nascendo de novo, sendo justificado. Jesus já preparou. Cabe a nós nos prepararmos para nos encontrarmos com o Senhor e vivermos para sempre com Ele. Para sempre com Ele. Então eu quero deixar aqui esta palavra para os amados, para a gente refletir. Sinais dos fins dos tempos. Eu penso que o momento que estamos vivendo, nós estamos vendo como os sinais. Essa peste, essa pandemia, né? E outros sinais que já estamos acontecendo, que já estamos vendo, alguns aqui no nosso país, outros fora, como tsunamis, outras coisas mais. Eu penso que é um dos sinais. E tudo coopera, meus amados, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Como que Deus faz? A gente vê o Senhor sempre trabalhando, porque tudo coopera. Então eu vejo que Deus está trabalhando mediante essa situação para que a igreja se volte para a palavra, se volte para o jejum, se volte para a oração, se volte para pregar o Evangelho, que é as boas novas, se volte para a santidade, para a obediência, para a lealdade, se volte para o jejum, se volte para sermos cheios do Espírito Santo, porque é a promessa de Deus. Mas Deus está usando este momento, esta crise que estamos enfrentando, para que as pessoas também possam reconhecer que existe uma saída, que existe um Deus, para reconhecer quão pequeno, quão insignificante nós somos, que a gente precisa se voltar para Deus. Quantas iniquidades, quantos pecados que está assolando a nossa nação brasileira, o mundo, quantos pecados, prostituição, adultério, homossexualismo, lesbianismo, tantas coisas, né? A corrupção assolando, surrupiando a nação, quantas injustiças, né? Quantas blasfêmias contra Deus, quantas blasfêmias contra o Senhor. Então, meus queridos, é hora da nação brasileira se voltar para Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então eu quero deixar aqui este devocional para todos nós. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Se você quer entregar sua vida para Jesus, pastor, entendi, quer entregar sua vida para Jesus, faça isso. Quer reconciliar? Quantas pessoas nesse momento estão reconciliando? Estão reconciliando com Deus. É hora de reconciliar. Você que está distante, você que está afastado dos caminhos, que já conhece o Evangelho, volte para Deus. Volte enquanto é tempo. Volte enquanto é tempo. Daqui a pouquinho Jesus vai voltar para buscar a igreja, e nós precisamos estarmos preparados. Você está preparado? Se não está, se prepare. Fazendo isso, tomando estes passos, esses caminhos, essas observâncias mediante a luz do Evangelho. E nós, como igreja do Senhor Jesus, que a gente possa estar vigiando. Porque a palavra de Deus, meus amados, nos diz que a palavra de segurança para você que é crente. Paulo diz assim que nós não somos aqueles que seremos pegos de surpresa. Nós não somos. Nós estamos apenas aguardando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos ser como aquelas 5 virgens prudentes que estavam com as suas lâmpadas cheias e aguardando o noivo. Aguardando o noivo, que a qualquer momento o noivo pode voltar. Amém, povo de Deus? Quero orar com vocês nesta hora,
em nome de Jesus. Quero orar com você, onde você estiver, se puder fechar os seus olhos, vamos estar orando em nome de Jesus. Quero orar pela nossa casa, quero orar pela nossa família, quero orar pela igreja, que Deus esteja abençoando a igreja, que Deus esteja abençoando o seu povo, que Deus esteja abençoando as autoridades eclesiásticas, os pastores, os ministros, que Deus esteja abençoando a liderança, que Deus esteja abençoando os liderados, que Deus esteja abençoando as autoridades constituídas, as autoridades governamentais, dando sabedoria, direcionamento, para que eles tomem decisões em favor do povo e para o povo, para que eles não venham pensar neles mesmos, porque eles foram eleitos pelo povo, para que eles possam pensar no povo e tomar decisões pelo povo e para o povo. Para que Deus abençoe a nação brasileira, que Deus nos livre deste mal, livre a casa de cada um, a família de cada um, a nossa nação, que Deus esteja abençoando todos os continentes, em especial os países que estão aí com essa curva muito alta do coronavírus, que Deus esteja repreendendo em nome de Jesus, que Deus esteja consolando as famílias que perderam os seus entes queridos, que perderam crianças, que perderam jovens, adultos, e com mais intensidade os idosos. Que Deus venha consolar os corações dos familiares enlutados, que Deus venha guardar em nome de Jesus as pessoas vulneráveis, em nome de Jesus, em especial as pessoas do quadro de risco, em especial os idosos. Que Deus venha abençoar em nome de Jesus a nossa nação, que Deus venha abençoar o nosso povo. Quero declarar nesta manhã, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Não se desespere, Jesus é a nossa saída. Confia no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Amém, meus queridos? Um beijo no seu coração, um abraço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.